Já parou para pensar numa coisa? A gente fala a mesma língua, o português. Mas por que somos tão diferentes uns dos outros? De onde é que vêm os sotaques, as gírias, aquelas palavras que mudam de uma cidade para outra? A resposta, olha, é muito mais legal e profunda do que parece. Vamos mergulhar nisso? Vamos começar com um exemplo prático. Olhando para essa imagem, como é que isto se chama? Se a pessoa for do Rio de Janeiro, é bem provável que diga aipim. Lá para o Nordeste, talvez macaxeira. Em São Paulo, mandioca. E o mais interessante, nenhuma dessas respostas está errada. Está tudo certo. Essa variedade de nomes não é erro, não é confusão de ninguém. É, na verdade, uma característica supernatural de qualquer língua que está viva. É isso, uma língua que respira, que muda, que se adapta o tempo todo. E os linguistas têm um nome para isso: variação linguística. Ok, mas é aqui que a coisa começa a complicar. O problema todo surge quando uma dessas formas de falar é escolhida como a única correta e todas as outras são vistas como erradas, como um desvio. E é aí que nasce um mito bem perigoso. E esse mito tem nome, viu? Preconceito linguístico. Como a própria definição aqui mostra, isso não tem nada a ver com a língua em si, com regras. É um julgamento social pura e simplesmente. As formas de falar de grupos com menos poder na sociedade acabam quase sempre sendo consideradas piores ou feias. É só lembrar daquela famosa tirinha do Chico Bento. Ele, com aquele jeitinho de falar da roça, super característico, aí ele vai falar na sala de aula e a professora corta ele dizendo: "Isso não é português." Ela, que representa a tal norma culta, simplesmente invalida o jeito dele de se comunicar, como se a identidade dele fosse um erro gramatical. E o mais grave, como o linguista Marcos Bagno aponta aqui, é que esse preconceito não é um acidente. Pelo contrário, ele é reforçado todo santo dia, na TV, nos jornais e até nas escolas, que muitas vezes insistem em ensinar que só existe um jeito certo de falar, ignorando toda a riqueza que existe por aí. Então, beleza. Como é que a gente combate isso? O primeiro passo é sempre entender. E a linguística nos dá um mapa bem claro para a gente navegar por essa variedade toda, dividindo o fenômeno em 4 dimensões principais. Para a gente entender essa riqueza toda, é como se tivéssemos 4 lentes. A primeira é a regional, que olha para onde se fala. A segunda é a social, que se preocupa com quem fala. A terceira é a histórica, ou seja, quando se fala. E a quarta, a situacional, que analisa o contexto. Vamos dar uma espiada em cada uma? A variação regional é a mais fácil de sacar, né? São os sotaques, como o R chiado do carioca, ou as palavras diferentes para a mesma coisa, tipo tangerina e mexerica. Já a variação social tem a ver com os grupos. Pensa no jargão dos médicos que só eles entendem, ou nas gírias que só uma galera específica usa. A variação histórica é a língua viajando no tempo. Palavras como vós-me-sé, que hoje viraram você, ou palavras novas que surgem como deletar. Mas talvez a mais fascinante de todas seja a situacional. Essa é como se fosse o nosso superpoder linguístico. A gente consegue ajustar a nossa fala para cada situação. E este exemplo é perfeito. Pensa só. O e-mail que se escreve para o chefe é uma coisa, todo formal, frases completas. Agora, a mensagem no WhatsApp para o melhor amigo é outra língua, cheia de abreviação, se, pra, tá, gíria. É a mesma pessoa falando a mesma língua, mas o contexto muda completamente o jogo. E isso nos leva ao ponto principal, ao pulo do gato. Para entender de verdade a variação linguística, a gente precisa abandonar de vez essa ideia de certo e errado. E a melhor forma de fazer isso é com uma analogia muito simples, mas poderosa: a da roupa. Essa frase diz tudo. A língua não é um uniforme rígido, igual para todo mundo e para toda hora. É mais como um guarda-roupa, cheio de opções. E a sabedoria está justamente em saber escolher a roupa certa para cada ocasião. Tentar usar uma linguagem super formal, toda certinha, num churrasco com os amigos, não é ser mais correto, é ser inadequado. É tão estranho quanto aparecer de smoking na praia. Fica deslocado, ninguém entende porquê. Olha esse exemplo prático. Num bar a gente fala: a gente tinha ido, e é super natural. Agora imagina chegar nesse mesmo bar e falar: caros colegas, nós fôramos àquele local. Soaria esquisito, até meio pedante, não é? Mas dessa mesma forma, nós fôramos, num contexto super formal, como um tribunal, aí sim pode ser a mais adequada. No fim das contas, a gente chega a uma conclusão bem clara. A pergunta que nos ensinaram a fazer a vida inteira sobre a nossa língua está errada.
Focar no certo versus errado só limita, cria ansiedade e, pior de tudo, alimenta o preconceito. A pergunta de verdade, a que realmente importa e que nos liberta, é outra. A minha forma de falar está adequada para este momento, para essas pessoas com quem estou a falar, porque eu quero conseguir aqui. Trocar a pergunta de está certo para é adequado muda tudo. Faz a gente se comunicar melhor e, o mais importante, nos faz celebrar a diversidade incrível de vozes da nossa língua. Na próxima vez que se ouvir um sotaque diferente, talvez a pergunta não precise ser porque falam assim, mas sim, que história essa forma de falar me conta.